Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Thiago Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Thiago, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela participação na teleconferência. A gente vai começar a nossa teleconferência deste trimestre de uma maneira um pouco diferente do que a gente faz usualmente. A gente está aqui começando com um disclaimer que tem a ver com o fato de que a companhia divulgou um fato relevante ao mercado no dia 16 de outubro, onde ela informou que está em estudo a possibilidade para a realização de uma eventual oferta pública de distribuição primária de ações. Razão essa pela qual, durante o call de hoje, a gente vai ter algumas situações de perguntas eventuais, as quais a gente vai ter que se abster de comentar em função dessa característica. Passando para a página 3 da nossa apresentação, a gente está trazendo de maneira sumarizada os números do nosso terceiro trimestre de 2019. É um trimestre que a gente está bastante satisfeito com os resultados que foram apresentados por todas as unidades de negócio, todas elas mostrando crescimento dos seus números, dos seus indicadores. E essa é uma tendência que a gente já vem observando aí há alguns trimestres. Então, houve uma aceleração, mais de uma tendência que a gente já vem percebendo aí há algum tempo. Antes da gente entrar no detalhe sobre o desempenho, em nome aqui de toda a administração da empresa, a gente quer agradecer os 2.200 colaboradores da JHSF que todo dia acordam cedo e vão dormir tarde, de forma a gente poder levar para os nossos clientes a melhor experiência possível com os nossos produtos. Essa atitude que a equipe tem, ela é muito baseada na visão de longo prazo que a companhia tem, e é uma parte importante da nossa cultura, que traz para a gente a crença que a visão de longo prazo ela permite essa geração sustentável de valor no tempo. Na página 5, a gente também traz dois outros aspectos importantes da cultura que esse time que nos apoia aí todo dia tem, que é o propósito de surpreender, inspirar, transformar e realizar os nossos clientes, sempre baseados numa motivação de entregar produtos com qualidade e excelência. Então, em nome do Conselho de Administração, em nome da diretoria, fica aqui o nosso grande agradecimento a todos vocês que todos os dias estão nos ajudando a entregar aquilo que a gente valoriza mais dentro da cultura da empresa, que é o que está descrito na página 6 da nossa apresentação, que é o cliente, com uma filosofia de que o cliente é a razão do nosso negócio, um comprometimento com resultados. Eu acho que esse trimestre é uma boa demonstração de quanto esse time está fazendo aí pelos negócios da companhia, num ambiente que une inovação e criatividade para a gente estar constantemente desenvolvendo novos produtos, associados com valorização de tradição e modernidade. Isso tem muito a ver com a história das nossas marcas e como a gente olha, como cada uma tem a sua identidade e é respeitada. E falar em respeito, uma cultura que pratica diversidade junto com sustentabilidade. É uma forma que a gente tem a certeza e a convicção de que engrandece aí o nosso ambiente. Então, para vocês todos aí, o nosso muito obrigado. Passando para a página número 7, a gente vai começar com o desempenho da área de shopping centers. O primeiro destaque que eu queria trazer para vocês é que, apesar ainda de um crescimento econômico no Brasil fraco, os nossos shoppings estão, nesse trimestre, apresentando um crescimento de 14,2% nas vendas dos lojistas. Parte disso está associado com o posicionamento da JHSF no público da alta renda, que tem se mostrado um nicho mais resiliente nesse momento de retomada da economia, melhor dizendo do que resiliente. Ele iniciou mais cedo o processo de retomada dos seus gastos, e acho que a gente já vem notando isso também há alguns trimestres, mas por mais um trimestre o indicador de vendas veio forte. Como também vieram os indicadores operacionais, praticamente 8% de same-store sales e same-area sales, e o same-store rent e o same-area rent na casa dos 6%.
Com esse cenário de crescimento de vendas em patamares superiores ao indicador de rent, a gente teve uma melhoria de custo de ocupação, reduzindo hoje para 9,6% o custo de ocupação dos lojistas que operam nos nossos shoppings. E, em paralelo a isso, a gente também ampliou de 94,6% para 98,1%, a taxa de comercialização dos nossos shopping centers. Passando para a página número 8, a gente vai falar do desempenho da incorporação. Aqui a gente percebe uma evolução bastante grande da Fazenda Boa Vista, que saiu de 50 milhões no terceiro TRI de 18 e veio a 68, quase 69 milhões de vendas. E fruto do lançamento do Fasano Cidade Jardim, a gente trouxe praticamente 61 milhões de reais de vendas que foram realizadas num período inferior a 30 dias, portanto, numa velocidade de venda bastante importante para a gente. Por fim, também compôs as vendas contratadas no terceiro trimestre de 2019, a venda do último apartamento que nós tínhamos em estoque aqui na cidade de São Paulo, e com isso a gente fechou o trimestre com praticamente 170% de crescimento sobre o mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para a receita bruta, os efeitos eles são muito semelhantes àqueles que a gente já destacou nas vendas contratadas. Acho que aqui a grande diferença ele vem da receita bruta, que por força do método de contabilização do POC, nós ainda não contabilizamos 42 milhões dos 61 milhões vendidos do empreendimento Fasano Cidade Jardim, o que deve acontecer ao longo dos próximos trimestres, na medida em que acontecerem avanços de obra. Passando para a próxima página, falar aqui de hotéis e restaurantes, a gente viu a diária média dos hotéis crescendo da ordem de 9,4%, a RevPAR crescendo quase 17% e os hotéis atingindo uma taxa de ocupação bastante saudável, aí superior a 60%. E em termos de couvert vendidos, a gente cresceu 3,4%, crescendo também na ordem de 3% o valor do couvert médio. Então, a atividade aqui representada por hotéis e restaurantes também num patamar bastante saudável para a companhia. Na página 10, uma passagem rápida aqui pelo status do projeto do aeroporto. A pista, os hangares e os pátios, já estão 100% concluídos do ponto de vista de obras. A gente vai ter num dos hangares um terminal de passageiros que ele já está construído e está em fase final de acabamento, e com isso a gente segue otimista aí com relação à abertura do aeroporto agora no mês de dezembro de 2019, sendo que algumas licenças inclusive já foram entregues à companhia no sentido da gente poder cumprir com essa data. Passando para a página número 11, também uma fotografia aqui da evolução do endividamento da companhia. A gente está trazendo uma redução de 39% na dívida líquida sobre aquela apresentada no terceiro trimestre do ano de 2018, uma evolução em termos de custo médio da ordem de 12,1% e um cronograma, melhor dizendo, de amortização bem mais alongado do que aquele que nós tínhamos há um ano atrás, praticamente 50% mais alongado em termos de prazo médio do que aquele apresentado no terceiro trimestre de 2018. Com tudo isso dito, eu queria ir para a página 12, antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, e destacar aqui que no trimestre a gente teve 32% para 33% de crescimento do resultado bruto, o resultado operacional praticamente 200% de crescimento e uma reversão
em bases comparativas após o ajuste da venda de participações de shoppings, de -1 de resultado no ano passado para mais 94 nesse último trimestre. Na parte de shopping centers, todos os indicadores positivos e robustos. Na parte de incorporação, essa retomada de lançamentos por parte da companhia reforçou o nosso resultado esse trimestre. Hotéis e restaurantes, uma evolução bastante importante dos resultados e existem algumas aberturas aí que já estão também no pipeline, e então uma operação também bastante saudável. O aeroporto concluído, praticamente aguardando só as autorizações finais para a gente cumprir com o plano e o prazo de inaugurar ainda dentro do ano de 2019, e um trabalho bastante extenso aí de redução e alongamento de prazo de dívida. Com isso, eu queria passar a palavra para a operadora para a gente iniciar a fase de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos a pergunta. Caso você esteja acompanhando a teleconferência por webcast, clique em Pergunta ao Palestrante para encaminhar sua pergunta à JHSF. Solicitamos aos participantes da teleconferência em inglês que realizem todas as perguntas de uma única vez. A senhora Camila Oliveira, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados apresentados. Eu gostaria de abordar 2 pontos. Nós vimos nesse trimestre que os indicadores relacionados ao aluguel eles cresceram em menor intensidade que no terceiro trimestre do ano passado. Seria possível compartilhar conosco o quanto desse impacto é decorrente da inflação, o quanto é de reajustes de aluguel, se tem algum outro fator? E também considerando todas as iniciativas que estão sendo lançadas, o que a gente pode esperar em termos de desembolso de CAPEX? Vocês podem dar um update das iniciativas que já estão em andamento? Obrigada. Oi, Camila. Obrigado pelas suas 2 perguntas, né? Eu vou começar talvez pela segunda. Eu não sei se a gente pode chamar de CAPEX ou se a gente tem que chamar de investimento no projeto, mas a gente tem aí, com o lançamento do Fasano Cidade Jardim, um orçamento de investimento a realizar naquele empreendimento da ordem de R$300 milhões, que vai acontecer de forma simultânea com a realização de vendas de um patamar entre 800 e 900 milhões de reais, que é o VGV desse projeto. Então, a nossa estimativa é que o próprio fluxo de vendas do empreendimento vai fazer frente aos investimentos necessários para a construção do empreendimento. Esse número que a gente acabou de apresentar de vendas dentro do mês de setembro, que foi o mês de lançamento do empreendimento, eles corroboram a nossa visão. Então, só o que foi vendido em setembro já equivale a 20% do investimento total a ser realizado naquele empreendimento. Sua segunda pergunta, que tem a ver com os indicadores de aluguel, que tiveram um crescimento um pouco mais baixo do que os indicadores de venda, no shopping que a gente tem em Manaus e só lá, a gente trabalhou com um cenário de alguns descontos ao longo agora do terceiro trimestre de 19, e isso tem a ver com a nossa estratégia de como acelerar a ocupação de capacidade que estava ociosa no shopping, e é também um dos fatores pelos quais a gente passou aí de 98% de taxa de ocupação. Então, foi um trade-off que a gente teve que fazer com uma resultante
para aluguel da companhia melhor, ainda que o indicador operacional tenha pontualmente um desempenho um pouco menor do que o de vendas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Enquanto as pessoas estão se organizando aí, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo webcast e eu vou começar pelo Christian. A pergunta do Christian é se a gente poderia comentar um pouco mais sobre o ritmo de vendas do Fasano. Christian, a gente projetou esse empreendimento do Fasano para ter o VGV realizado em 36 meses. E um VGV da ordem de um intervalo entre 800 a 900 milhões de reais. O que a gente consegue comentar de maneira aberta nesse momento é que no primeiro mês dos 36, a gente vendeu praticamente 61 milhões do empreendimento. Então, o que a gente consegue comentar é que o ritmo de venda está um pouco superior até aquele que nós estimamos por ocasião do lançamento do empreendimento. Tem uma outra pergunta aqui que diz sobre o aeroporto. Gostaria de saber um pouco da estratégia comercial, se vocês conseguirem falar sobre, por exemplo, por que pessoas iriam utilizar esse aeroporto e não outros. A gente está bastante tranquilo aí com relação ao modelo de negócios do aeroporto. Esse é o único aeroporto no Brasil que foi concebido para ser um aeroporto de aviação executiva. Ele está localizado muito próximo do centro da cidade de São Paulo e no estado de São Paulo também, que é o estado e a cidade que mais concentra os voos de aviação executiva. Então, para o perfil de clientes da JHSF, a gente entende que ter uma infraestrutura de primeiro mundo para que seja utilizada nas atividades de viagem, sejam elas viagens locais ou até mesmo viagens internacionais, era uma infraestrutura que o país é carente e nós vimos nessa carência uma oportunidade de negócios. Então, a gente acha que a conveniência do passageiro de aviação executiva vai ser um fator importante para a gente atender com relação ao aeroporto executivo. Tem uma pergunta que veio do Mauro Santos, que fala, caso a oferta primária não seja bem sucedida, quais alternativas para amortização de dívida? Mauro, a gente não vai comentar sobre a oferta em si. A gente passou o disclaimer no início da nossa apresentação, mas a companhia não tem nenhuma pressão de vencimento de dívida que, com ou sem a realização da oferta, ela se altera. Então, a gente hoje tem uma situação bastante confortável de que todas as unidades de negócio têm os seus fluxos de caixa operacionais em patamares superiores àqueles requeridos do ponto de vista de fluxo de caixa financeiro. Acho que a gente buscou destacar na figura que apresentou hoje no nosso call qual é o perfil de endividamento que a companhia tem hoje, um perfil bem mais longo do que ela já teve. E nesse cenário que a gente está vivendo de taxas de juros baixas com prazos longos para amortização de dívida, o tamanho do fluxo de caixa financeiro é bastante reduzido e, portanto, isso para nós deixou de ser uma preocupação já há mais de um ano, quando a gente implementou aí uma série de alterações na estrutura de capital e na estrutura de dívida da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A senhora Veridiana Mafra, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Thiago, boa tarde, obrigada pelo call. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. A primeira delas, a gente pode comentar um pouquinho sobre o resultado da JHSF Mall. Eu tenho percebido que nos últimos períodos, desde 2018, a gente pôde ver um aumento aí de SG&A, também justificado pela alteração do método de cost sharing, depois da reorganização societária. E eu queria saber qual que é a perspectiva de novo patamar de EBITDA e rentabilidade para esse segmento. Veridiana, a gente não tem por política da guidance, então eu vou declinar de responder a sua pergunta com relação a esse item específico. O que eu posso dizer é que o crescimento do SG&A na atividade de malls, ele está associado principalmente com o início das atividades do e-commerce, que a gente não tinha isso até setembro do ano passado, então no nosso 3T do ano passado não houve contribuição no G&A de valores ligados à operação de e-commerce. Você falou que tinha 3 perguntas. Tem mais 2. Aguardo as outras 2. Também gostaria de saber um pouco mais sobre o contas a receber, que ele é aí 299 milhões. Eu gostaria de abrir um pouco mais, porque ele faz parte da dívida líquida, né? Vocês utilizam como dedutor. E aí eu gostaria de saber um pouco mais do que está dentro desse valor. 265 milhões são de unidades imobiliárias, o que são, o que tem aqui de fazenda, etc. Veridiana, nas nossas notas explicativas, a gente tem uma abertura desses valores, mas essencialmente o nosso contas a receber ele é formado por uma carteira decorrente da venda de unidades imobiliárias. O nosso perfil de empresa e o nosso perfil de cliente, ele traz uma dinâmica mais voltada para que o incorporador financie o cliente durante o prazo da obra. Então, existem talvez operações mais conhecidas aí no mercado, onde o sinal e o fluxo de pagamentos que o cliente faz durante a obra é relativamente pequeno e o incorporador se utiliza de plano empresário, por exemplo, para fazer o andamento da obra e uma vez que a obra é concluída, ele faz o repasse da carteira que ele tem com seus clientes para o banco financiador. No nosso caso, a gente tem um ciclo bem mais curto, um ciclo que já é encurtado por sinais no ato da compra da ordem de 25% até 35%, isso é quase que um padrão que a gente tem dentro da companhia, e via de regra um financiamento daquela aquisição para o cliente que gira aí ao redor de 36 meses. Então, é essa operação que eu acabei de descrever que gera o maior volume do contas a receber que está no nosso balanço. Mas eu te convido a dar uma olhada nas notas explicativas, que lá tem um pouco mais de abertura do que eu consigo te passar agora pelo telefone. Ok. Em termos de valores, você já comentou que aumentou bastante as vendas da fazenda. Em termos de lotes, qual é a diferença de lotes de 2018 e até agora 2019? Você fala da quantidade de lotes ou da metragem quadrada? Quantidade. Eu não tenho esse número aqui de cabeça. Eu vou pedir para você depois fazer contato com o nosso time de RI. A gente levanta esse número e te passa. Mas o que eu tenho de cabeça e consigo te passar é que a quantidade de lotes que nós tínhamos vendidos dentro do primeiro semestre desse ano já superava a do ano passado. E como a gente teve um trimestre de venda na Fazenda Boa Vista melhor do que a média do primeiro semestre, eu quero crer que a gente teve esse processo acentuado. Mas o número de cabeça aqui agora eu não tenho para te passar. Ok. Vou enviar assim. Obrigada, viu? Eu que te agradeço pelas perguntas aí. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago Oliveira para as considerações finais. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aí com a gente durante o call. Como várias pessoas depois acabam escutando essa gravação,
A gente quer estender a vocês também a possibilidade de dirigir perguntas à companhia. Se eventualmente alguém que fez perguntas através do webcast não teve a sua resposta também dada, por favor, entrar em contato conosco pelo ri@jhsf.com.br ou pelo 011-3702-5473, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês aí sobre dúvidas que ficaram. E, por fim, reiterar aqui o agradecimento ao time todo da JHSF, que está fazendo um trabalho bastante importante aí no dia a dia de cada uma das nossas atividades. Muito obrigado a todos, a gente está aqui à disposição.